Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. No programa de hoje vamos conversar com o professor Clóvis de Barros Filho sobre filosofia, ética e sobre o seu mais recente livro, Ilíada e Odisseia. Em formato 2 em 1, o livro contempla os poemas épicos do escritor grego Homero que se tornaram clássicos na literatura e com frequência são recomendados em listas para vestibulares. Neste lançamento, publicado pela Citadel Editora, o escritor explora as lições atemporais presentes nas aventuras de heróis como Aquiles e Odisseu em reflexões sobre coragem, honra e o sentido da vida. Ele conecta as narrativas à realidade contemporânea, compara disputas mitológicas com as semifinais da Champions League e relaciona batalhas imponentes aos cenários de home office, tornando a leitura leve e instigante. Vamos então acompanhar o bate-papo com o professor Clóvis de Barros Filho. Professor Clóvis de Barros, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros, seja bem-vindo. Sou eu a agradecer o convite, muito feliz e espero ser contributivo aí para os nossos ouvintes. Professor, mais um livro já disponível nas livrarias, nas estantes, por aí. Dessa vez o senhor vai trazer a Ilíada e a Odisseia numa linguagem que já é própria do senhor, uma linguagem bem próxima da gente, né? O senhor vai descomplicar esses dois clássicos. Como é que nasceu a ideia de escrever esse livro? Bom, sempre me intrigou que ao longo da vida escolar, os professores falassem dessas duas obras, quase sempre assim, de maneira conjunta, né? Quase como se fosse uma coisa só, assim. E, portanto, é incrível como no fundamental, no ensino médio, vira e mexe, Ilíada e Odisseia eram mencionadas. No entanto, ninguém lia, nem eu também li durante o período escolar, e o professor também, embora mencionasse a existência da obra, também não ia muito mais longe do que isso, não falava a respeito, e fica assim uma espécie de um mistério, um enigma. A que corresponde isso exatamente? E aí então eu decidi tornar isso aí mais próximo das pessoas, porque a leitura no texto original é uma leitura assim que exige, né, do leitor alguma paciência, é uma leitura em forma de poesia, é uma leitura num estilo que não é o contemporâneo, é uma leitura hermética e pode levar o leitor a desistir rapidamente daquela iniciativa. Então eu resolvi escrever a Ilíada e a Odisseia como se fosse prosa, como se fosse um texto contemporâneo, com exemplos absolutamente atuais, e tornando assim o texto um texto mais próximo do repertório e daquilo que o leitor contemporâneo está acostumado. Eu penso até que esse meu trabalho ele deva ser considerado uma preparação, né, um estudo prévio para a leitura do clássico. Ele não substitui a leitura do texto original, mas ele pode sim preparar e facilitar até a leitura do texto original, que seria muito interessante, enriquecedor, se de fato ele fosse enfrentado, fosse lido pelos alunos em período escolar ou por qualquer outra pessoa em outro momento. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, dado que não temos uma sociedade leitora, dado que livros desse tipo quase sempre são apresentados como livros cuja leitura se justifica
pelo Enem, pelo vestibular, por uma prova, dado que não temos o hábito de relacionar a leitura com tudo de maravilhoso que a leitura pode proporcionar, mas ela é entendida como um pedágio, um ônus e uma obrigação para protocolos institucionais do mundo da educação. Então, o livro ele cumpre um papel facilitador. É claro, com tudo que isso significa de humilde no seu propósito. É apenas pegar uma história que está contada de maneira difícil e contá-la de maneira mais simples e atualizada. Eu penso que o resultado foi muito positivo e para aquele que tiver interesse em conhecer a Ilíada e a Odisseia, que são histórias fascinantes, a prova disso é que ambas já foram convertidas em filmes comerciais, filmes aí de Hollywood, são histórias maravilhosas e que podem, sim, através da leitura, permitir um deleite muito grande, um enriquecimento muito grande do espírito, e o meu trabalho eu acho que pode ajudar nesse processo. Eu vou concordar com o senhor, e eu fiz uma experiência aqui em casa. Eu peguei o livro, coloquei na mão do meu filho de 17 anos, que está no terceiro ano, e falei para ele: você só vai ler os 3 primeiros capítulos, tá? Eu quero que você leia só os 3 primeiros capítulos e me diga o que você acha. E aí eu peguei o livro de volta e ele disse: não, mas eu quero terminar, porque eu quero saber como é que termina essa história. Eu conheço a Odisseia, mas Ilíada eu não conheço. Deixa eu terminar. Eu disse: deixa eu fazer a entrevista primeiro, e aí eu te devolvo o livro e você termina essa história. É por aí, né, o caminho? É a gente tornar esses temas universais mais próximos da realidade dos nossos jovens, para que eles possam ter conhecimento, possam ter contato com essas ideias tão fortes e que trazem para a nossa vida sentidos. É por aí? Olha, essa história que você conta do seu filho é muito legal de ouvir, né? Para quem é autor, o fato dos 3 primeiros capítulos terem despertado o interesse pela leitura do resto é, pelo menos nesse caso, um indicativo de sucesso daquilo que pretendíamos. Era exatamente isso. E eu gostaria de deixar claro, né? Há outros modos de educar, né? Provavelmente em outras culturas, outras sociedades, outros países, o professor manda ler a Ilíada e a Odisseia no original e não quer saber. E o aluno que se vire. E talvez esse desafio, né, ele possa ser muito positivo para o aluno, né? Mas a gente conhece a nossa realidade. E é claro, o fato do livro existir não tira a possibilidade do aluno encarar o texto direto. Ele pode fazer isso, né? Mas, para aquele que sente a necessidade de alguém que pegue pela mão, eu acho que o texto é um texto simpático, né? É um texto muito, 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 enfim, feito para facilitar a vida do aluno mesmo. Assim, sabe aquela coisa que um colega diz para o outro: olha, isso aqui não tem como não entender, né? Então, é mais ou menos o que eu pretendi ao escrever esse texto. É um texto que conta uma história que no original é muito difícil e faz de tal maneira que qualquer um possa entender logo na primeira leitura. Vamos falar um pouquinho de filosofia e ética para os tempos contemporâneos. Existe a ideia de que nos tempos antigos, para as outras gerações, em outras épocas, as pessoas tinham um conhecimento maior de filosofia, tinha mais ética, tinha mais virtudes. Mas a gente sabe que não é exatamente assim. Mas parece que a nossa era vive uma crise moral, uma crise de falta de sentido, falta de conceitos. Como é que o senhor vê a importância de falar, de ensinar filosofia e ética para os dias de hoje? Bom, foi o que eu fiz. O ano que vem completo 40 anos fazendo isso. Eu penso que é muito importante que os alunos na escola
aprendam os conceitos. É muito importante que os alunos saibam que grandes pensadores se debruçaram sobre o tema, que o tema é relevante, que o tema é difícil, que o tema se presta a angulações e perspectivas contraditórias, ensejando dilemas e dificuldades. Tudo isso é muito importante. Mas é preciso lembrar que esse trabalho propriamente acadêmico não resolve o problema, né? A formação moral de um jovem começa muito antes. A formação moral de um jovem começa na observação do comportamento alheio, antes de mais nada. E por isso todo jovem precisa de referências morais. Em outras palavras, gente que pensa e age segundo princípios inspiradores. E é um pouco aí que reside o problema. Quando o aluno chega na universidade para ter aula comigo, a sua formação moral já está praticamente consolidada. E se ele tiver tido exemplos desabonadores, canalhas, a vida inteira, não será a informação de que Aristóteles escreveu Ética a Nicômaco que vai torná-lo uma boa pessoa. Então, o problema da moral na sociedade é um problema de todos nós, né? É um problema muito maior do que a universidade, do que a academia. É um problema de educação mesmo. É um problema social e político, né? E eu penso que, como você bem disse, estamos claudicando nesse quesito há algum tempo, de tal maneira que é cada vez mais raro que uma pessoa abra mão de vantagens, ganhos, abra mão da adoção de estratégias de prosperidade, de enriquecimento ou até mesmo de reconhecimento e glória em nome de um princípio moral. É cada vez mais raro, né? É cada vez mais raro. E portanto, vivemos numa sociedade onde tem-se a impressão que vale tudo para obter aquilo que se pretende. E por quê? Porque, como vale tudo para quase todo mundo, aquele que não se servir dos mesmos recursos poderá ser passado para trás, poderá ser, digamos, prejudicado. E aí, então, temos assim um entendimento coletivo de que é mais ou menos cada um por si. E nesse cenário, trate de ser sempre o mais forte, né? Porque num cenário como esse, em que a vida em sociedade se aproxima muito do estado de natureza, enquanto você vai batendo nos outros porque é mais forte, a coisa parece atrativa. O problema é que nem sempre isso será o caso. E aí talvez você se lembre que haja respeito, haja necessidade de respeito pelo outro. E aí você poderá se ressentir do fato de que o seu algoz não te respeite. Só que aí fica estranho, porque se você nunca respeitou ninguém, por que deveria esperar ser respeitado? Eu acho que são coisas que podem ser refletidas, pensadas. Que tipo de sociedade queremos para nós? Que tipo de sociedade queremos deixar como legado para aqueles que estão nascendo agora? De fato, concordando com você, temos a impressão de que a vida é uma busca de valores pobres, como o enriquecimento e o reconhecimento e a glória, que uma pessoa bem-sucedida e, portanto, uma vida bem-sucedida é uma vida onde houve enriquecimento e celebridade. Portanto, uma pessoa rica e famosa é uma pessoa que deu certo. Uma pessoa que não enriqueceu e não se tornou famosa é uma pessoa que fracassou. E esse entendimento absoluto, que está em vias de consolidação entre os jovens de hoje, é um entendimento profundamente redutor e apequenador do que pode ser a existência humana. Eu percebo que a gente está nossa sociedade está cada vez mais individualista.
O senhor falou que o jovem chega na faculdade já com a sua formação moral estabilizada, formada. Meu pai me ensinou algumas coisas, e entre elas, de que um bom dia é a coisa mais poderosa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é a coisa mais poderosa de todas, porque ela abre caminhos, ela traz sorrisos, mesmo que a outra pessoa responda de forma secamente. E quando a gente caminha num shopping, as pessoas, claro, não se cumprimentam, mas a gente vê que não abrem espaço para os mais velhos passarem, não esperam quem está dentro do elevador sair para outra pessoa entrar, não dão lugar para ninguém, seja em mesas, seja em qualquer lugar. Então a gente está vendo cada vez mais esse individualismo. É possível reverter uma situação dessa, mesmo com educação, mesmo com conhecimentos? É possível, é possível sim. É possível que nós decidamos civilizar nossos jovens de modo diferente. É possível fabricar uma nova sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que não precisa ser do jeito que é, né? Se o gato tem que viver como gato, porque ele é gato, e cabe ao gato, vivendo como gato, expressar a sua gatitude, no nosso caso, não somos escravos da nossa espécie e não somos escravos também, tampouco, da nossa história. Em outras palavras, se a nossa sociedade nunca foi o que nos traria orgulho, nada impede que venha a ser. Há tantos casos, né? Há tantos casos de sociedades que, diante dos nossos olhos, se transformaram violentamente, como a sociedade sul-coreana, por exemplo, que, graças a uma revolução na educação, deixou de ser um país de gangues, milícias, máfias, uma verdadeira várzea moral, e se tornou um exemplo de país, quer do ponto de vista de conhecimento, técnicas, etc., quer do ponto de vista de respeito às instituições e de seriedade na condução da convivência. Então, eu acho que tudo é possível desde que se pretenda, que se queira, que se decida, que realmente, genuinamente queiramos uma sociedade diferente para nós e para os nossos filhos. Isso é que eu não sei se é o caso, sabe? Isso é que, né, para que a sociedade possa se transformar, é preciso que ela chegue num ponto muito grande de desconforto com ela mesma, a ponto de dizer, pô, do jeito que tá muito ruim, né? É preciso que seja diferente do que é, né? O que eu observo é que a nossa sociedade, ela aceita com muita facilidade as desigualdades, os privilégios, as iniquidades, as desonestidades, e tudo aquilo de ruim, né, que destrói o tecido social. Então, é possível que a gente ainda tenha que piorar muito para poder, algum dia, decidir mudar. Mas esse desconforto eu tenho percebido que tem levado as pessoas a quererem modificar suas vidas, seus comportamentos. No mundo dos livros, o senhor falou aí que tem 40 anos dando aula, 40 anos escrevendo, o senhor tem vários livros. Nós temos vários outros livros de filosofia, ou mesmo de autoajuda, que se modificou muito nos últimos 10 anos, em destaque nas entradas das livrarias. E se tem destaque, se estão lá, é porque as pessoas estão lendo, as pessoas estão comprando. Se estão mudando ou não de vida é um outro detalhe, mas estão buscando superar esse desconforto. É por aí também? É verdade. A gente nota aqui e acolá esse tipo de flagrante. Gente que não suporta mais a vida que leva e que gostaria muito que fosse diferente e tenta soluções e alternativas. Precisaria que isso acontecesse de maneira mais coletiva e menos individual, né? Mais ética e política e menos ensimesmada na autoajuda individual. Mas é um indicativo, né, de que as pessoas
intuem que a vida pode lhes trazer mais paz, mais, né, mais alma apaziguada, e buscam por conta própria soluções. Você disse muito bem, de fato hoje nós temos um público leitor de obras de filosofia absolutamente inédito na história do país, né? E não só em termos de livros, mas mesmo em termos de outro tipo de produção cultural, como vídeos, presença em redes sociais, etc., onde professores, filósofos, colegas meus, contam com um número expressivo de seguidores que acompanham, que estudam, que leem, que se interessam, e isso é inédito na nossa história. Professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu tenho que comentar sobre a Kombi. A Kombi talvez seja o seu vídeo mais conhecido, que viralizou em todas as redes sociais. Foi por onde eu conheci o senhor pela primeira vez, depois que eu fui ler os seus livros. E as pessoas riem, acham graça de ter sou falar da Kombi. Eu também tenho uma Kombi. A minha Kombi não serve para nada, a não ser para passear e ter alegria, eu e o cachorro, e também a família. E para dar briga, porque meus filhos, os dois, querem a Kombi para eles, quando eu me for, já pensam nisso. É. Qual é a mensagem por trás da Kombi que o senhor deixa para os nossos ouvintes? A mensagem por trás da Kombi é que as coisas boas da vida nem sempre coincidem com a sofisticação vendida nos mercados. As coisas boas da vida nem sempre têm a ver com aquilo que todo mundo repete como sendo maravilhoso e que cada um deve saber de si, cada um deve saber o que lhe encanta, cada um deve ter a soberania, a autonomia para identificar em si mesmo aquilo que é alegrador. Cada um deve saber respeitar a si mesmo e não se ajoelhar diante da tirania de um mercado que enseja o consumo desenfreado e alienado. Cada um deve entender que, para além de uma vida de desejo desenfreado, de busca do que não se tem ainda, é possível a alegria com aquilo que já é próprio, com aquilo que já é seu, com aquilo que já é parte da sua vida. E isso é uma sabedoria sofisticada, né? Desejar o que não se tem, qualquer imbecil deseja, né? Basta estar submetido aos apelos do marketing e da publicidade. Agora, se alegrar com aquilo que já é seu, isso já não é para todo mundo. Isso já não interessa muito a um mundo que luta pela circulação do capital e tão somente isso. Alegrar-se com o que já é seu é menos querer ir comprar alguma coisa e mais querer desfrutar daquilo que não é preciso mais comprar, porque já foi comprado um dia. E é o caso da Kombi, né? A Kombi, ela é porque é. O que você vai fazer com a Kombi? Vou dirigir. E por quê? Porque me alegra. E é interessante porque quando você problematiza a cadeia de utilidades e você diz é completamente inútil, é só mesmo uma questão de felicidade. É tão fácil perceber que quase sempre as coisas ligadas à felicidade são assim mesmo. Elas são descoladas de uma cadeia de utilidades. Elas são simplesmente alegradoras para quem gosta delas. E não se trata de querer fazer disso uma fórmula. Não se trata de dizer, olha, comprem Kombi e serão felizes. Porque isso só vale para mim e para o meu entrevistador aqui. Quanto a você, pois encontre a sua Kombi, né? Encontre a sua Ítaca, que é para onde Ulisses obsessivamente tentava voltar durante toda a Odisseia, porque tinha certeza de que o grande barato da sua vida era viver ao lado de Penélope, na ilha de Ítaca, onde ele era rei, admirado,
louvado, aplaudido, querido. Portanto, se algum dia você foi levado a acreditar de que tem que simplesmente estar o tempo inteiro comprando aquilo que os outros mandam, saiba que uma boa forma de resistência é o encantamento com aquilo que você não precisa comprar mais, porque simplesmente já é parte do teu mundo feliz, né? É por aí mesmo. A alegria, a constatação da própria alegria é um ato de muita maturidade. Perceber que você está bem, né? Somos o tempo inteiro levados a pensar que a vida é uma busca. E só buscamos aquilo que falta, aquilo que não tem. E a vida pode ser entendida não como uma busca. A vida pode ser entendida como um encontro com aquilo que já é bom, né? E, portanto, uma das maneiras de fazer disso um link aqui com o tema do programa é a certeza de que você, para desfrutar da leitura, não precisa comprar um livro novo, mas quem sabe ler ou reler um livro que já é seu. Porque se um livro te alegrou, não há nada que te impeça de relê-lo, porque a releitura será outra. Eu, pelo menos, adoro reler as obras que eu sei que eu vou gostar, e eu não vejo nisso nenhum problema. Quem sabe da minha vida sou eu. Isso não significa que ela seja referência para ninguém. Ela só vale mesmo para mim. Muito bem, então. Professor Clóvis de Barros, muito obrigado pela conversa, obrigado pela aula aqui. E um bate-papo desse é um momento inesquecível, porque são as pequenas coisas que trazem alegria. É a alegria do dia, a alegria do momento. Muito obrigado por essa conversa e fica o convite para o senhor voltar outras vezes para outros bate-papos. Nossa, eu aceitarei sempre que convidado. Muito obrigado pelas suas perguntas, uma entrevista excelente, perguntas inteligentes e um momento alegrador por si. Com certeza voltaremos a conversar. Eu espero que o nosso ouvinte tenha desfrutado tanto quanto nós e que possa, na eventualidade da leitura da Ilíada e da Odisseia escrita por mim, possa também passar momentos auspiciosos. Era isso, um beijo para todos, valeu. Essa então foi a conversa com o professor Clóvis de Barros Filho sobre o livro Ilíada e Odisseia, publicado pela editora Citadel. Esse livro já está disponível nas livrarias, portais da internet. Você encontra ele por aí com facilidade, tanto no formato digital quanto no formato impresso. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem com mais literatura. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Sou Anderson Mendanha, um grande abraço e até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo